Ainda estou degustando da quarta-feira do que aconteceu aqui. Muito obrigado, tá bom? Nesse momento vamos ouvir a voz do Senhor. A pastora Jane vai estar orando pelo pastor Peter. Amém. Paz do Senhor, amados. Eu falei para o pastor Romualdo na quarta-feira que se todas as pessoas que de alguma forma foram tocadas através da vida do pastor Romualdo estivessem aqui na quarta-feira, mãe, a igreja não ia caber. Porque, graças a Deus, pastor Romualdo tem sido uma grande bênção juntamente com a sua esposa e a sua família, viu? É uma honra, é um prazer tê-los conosco, trabalhando para Jesus juntinhos, viu? Deus abençoe. Vamos orar, queridos? Bendito Deus, Pai de amor e bondade. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor é bom e misericordioso. E nós usamos esse momento no nome santo que é Jesus para chegarmos na tua presença. Queremos agora, Senhor, te pedir, ó Deus, que as nossas mentes possam estar totalmente cativas no Senhor, para ouvirmos aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Senhor, em nome de Jesus, derrama a tua graça, a tua unção sobre o teu servo, de poder, de ousadia e autoridade, ó Deus, e que nós possamos, Senhor, receber da tua parte tudo que tu tens para cada um de nós e para os nossos irmãos que também estão online nesse momento. Nós te agradecemos por tão grande privilégio no nome santo de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado. A paz do Senhor a todos. Levante-se e volte a sonhar. Hoje, a seleção da Espanha levantou a taça de campeã do mundo. E a seleção argentina viu seu sonho terminar. Para a Espanha, esse apito final foi o início de uma grande comemoração, alegria, celebração. Para a Argentina foi o encerramento de um sonho. O mesmo apito, duas reações completamente diferentes. De um lado, lágrimas de alegria, celebração, abraços, sorrisos. Do outro lado, lágrimas, tristeza, jogadores caídos no gramado e a dolorosa consciência de que não há tempo mais para mudar o resultado. Apesar de ter protagonizado viradas espetaculares ao longo desta Copa, nos jogos principalmente de mata-mata, enquanto o jogo está acontecendo, ainda temos esperança. Enquanto a bola está rolando, a gente tem a expectativa de que pode virar o jogo. E a Argentina virou muitas vezes, né, pastor Mota? Surpreendentemente. Com muita vontade, com muita garra. Mas chega um momento em que o árbitro olha para o relógio e apita pela última vez. Não tem mais prorrogação, não tem mais acréscimo, não tem mais substituição. Não dá mais para mudar o resultado. Hoje, a seleção espanhola levantou a taça e a seleção argentina viu o seu sonho terminar. Mas eu gostaria de falar essa noite sobre uma outra experiência, a do Calvário, onde a gente encontra um homem que não tinha mais nenhuma taça para conquistar. Ele não tinha nenhum jogo para reverter. Não tinha nenhum amanhã nesta terra. Mas ainda assim, ele encontrou o maior de todos os futuros. Ele não tinha mais tempo para mudar a sua reputação. Ele não poderia mais voltar para casa. Ele não poderia mais pedir perdão às pessoas que ele havia
magoado, ferido, ele não poderia devolver aquilo que ele tinha roubado, ele não poderia reconstruir a sua família, ele não poderia começar uma nova carreira, não poderia recuperar os anos desperdiçados. Para ele, o juiz já havia dado o apito final. Ao olhar para trás, esse homem via a sua vida marcada pelo pecado. Quando ele olhava para frente, ele via a morte se aproximando. Quando ele olhava para baixo, ele via pessoas desejando que ele morresse. Mas quando ele olhou para o lado, ele viu Jesus. E aquele último olhar mudou o destino desse homem. Essa história está registrada em Lucas, capítulo 23, versículos 39 a 43. Diz assim a palavra de Deus: um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus, nem mesmo estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Esse homem não tinha mais futuro nesta terra. A Bíblia não relata o nome desse homem. A gente costuma de se referir a ele apenas como o ladrão da cruz. A gente não sabe onde ele nasceu, não sabemos detalhes sobre a sua infância, a gente não sabe se ele teve uma família, se era casado, se tinha filhos, a gente não sabe quantas oportunidades ele teve, não sabe quais os crimes que ele cometeu. Sabemos uma coisa: ele reconheceu que a condenação que ele estava recebendo era justa. Ele afirmou o seguinte: nós estamos recebendo aquilo que os nossos atos merecem. Com certeza, ele não estava morrendo por uma pequena infração, por um pequeno delito. Porque naquela época, a morte de cruz era uma punição terrível, aplicada pelo Império Romano às pessoas que tinham cometido crimes hediondos. A história dele havia chegado ao fim. Não tinha mais recurso, não tinha como recorrer no tribunal. Ele não conseguiria fugir dali. Ele não teria uma audiência judicial que poderia mudar a sua sentença. Não teria condições de ter uma redução de pena pelo seu bom comportamento. Não tinha tempo para reconstruir a sua vida. Agora as suas mãos estavam presas por cravos naquela cruz. Seus pés não poderiam levá-lo a trilhar um novo caminho, uma nova estrada. Ele não teria condições de se levantar daquela cruz. Mas antes de dar o seu último suspiro, uma esperança brotou no seu coração quando ele olhou para Jesus. Quando o seu corpo já não tinha forças, não tinha condições de se levantar, a fé surgiu dentro do seu coração. Quando não tinha mais sonhos para esta vida, nasceu a esperança da vida eterna. Então, meus irmãos, a mensagem de hoje não é uma mensagem triunfalista, não é a promessa de que a gente vai realizar sonhos aqui na terra, não é a garantida de que a gente vai virar o jogo, de que as nossas doenças vão ser curadas, de que as nossas perdas vão ser recuperadas, ou que as portas vão se abrir da maneira como nós esperamos. Porque a mensagem da cruz é muito maior do que isso. Porque a mensagem da cruz diz para a gente
que quando todos os sonhos desta vida terminam, a graça de Cristo ainda pode nos dar um futuro que a morte não pode destruir. Porque a Bíblia exclama: morte, onde está, ó morte, a tua vitória? Inferno, onde está o teu poder? A Bíblia diz: tragada foi a morte na vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia diz que nada poderá nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade. Nada nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E nós nos deparamos aqui na cruz com dois homens e dois olhares completamente diferentes. Os dois estavam sofrendo, os dois tinham sido condenados. Os dois estavam bem pertinho de Jesus. Os dois ouviram as mesmas palavras que ele pronunciou na cruz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Eles viram a mansidão de Jesus. Mas essa proximidade geográfica, física, não produziu a mesma resposta naqueles dois homens. Um deles disse para Jesus: você não é o Cristo? Salve-se a si mesmo, desce da cruz. E a nós. Esse homem não estava buscando um Salvador. Ele não estava arrependido dos seus pecados. Ele queria alguém que o retirasse daquela cruz. Basicamente, o que ele estava dizendo para Jesus era o seguinte: se o Senhor é realmente quem o Senhor diz que é, resolva o meu problema. Me tira daqui. Me livra das consequências dos meus atos. Salve a sua vida e aproveita e salva a minha também. Esse homem, ele queria um Cristo que apenas satisfizesse os seus interesses pessoais, mas ele não tinha nenhuma parcela de arrependimento. Ele queria livramento, mas não queria transformação. Ele queria escapar da morte, da condenação, mas não confessava a sua culpa. Ele queria que Jesus mudasse as suas circunstâncias, mas não reconhecia que precisava reconciliar-se com Deus. Esse outro criminoso também estava debaixo da mesma condenação, também estava sofrendo, mas ele viu algo que o seu amigo não conseguiu enxergar. Ele viu que o seu problema era muito maior do que a cruz de madeira a qual ele estava preso. O seu problema não eram os romanos. O seu problema não era a condenação, a sentença. Não era a dor física que ele estava experimentando. O seu problema era a sua culpa diante de Deus, o seu pecado. Então ele repreendeu o seu amigo e ele disse: você não teme a Deus? Nem mesmo estando sob a mesma condenação, ou debaixo da mesma condenação? O temor de Deus começou a brotar no coração desse homem. E quando o temor de Deus, ele brota e ele flui do nosso coração, a gente para de dar desculpas. Porque a Bíblia diz que aquele que encobre as suas transgressões não prosperará, mas aquele que as confessa, as reconhece e deixa, alcançará a misericórdia do Senhor, o favor do Senhor. Esse homem reconhece a sua culpa. Ele diz: nós estamos sendo punidos porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Uma confissão, talvez uma das mais honestas que nós encontramos na palavra de Deus. Ele não culpou a sua família, ele não culpou a sociedade, ele não culpou as más companhias, os seus amigos, as circunstâncias, a justiça romana, que foi injusta, que estava perseguindo-o. Ele não disse: todo mundo faz coisas erradas, eu não sou pior do que as outras pessoas. Ele não disse: eu sou uma vítima da sociedade. Se as pessoas compreendessem a minha história, elas compreenderiam porque eu cheguei onde
eu estou. Ele não disse isso. Ele disse, eu estou errado. Eu sou culpado. Eu estou recebendo aquilo que os meus atos merecem. Isso não quer dizer que a história, o ambiente, as circunstâncias e as feridas, as injustiças não tenham importância. Mas significa que quando nós estamos diante de Deus, a gente precisa assumir a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas. Enquanto a gente tenta se justificar, a gente não pode alcançar a graça de Deus, o favor de Deus. Porque aquele que encobre as suas transgressões não prosperará. Apenas aquele que as confessa, as reconhece e deixa, alcançará a misericórdia e o favor do Senhor. A graça não é para quem consegue provar que é inocente, não é para quem consegue provar que é bom, não é para quem consegue provar que é justo, mas a graça é para todos aqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. Vocês se lembram da história do filho pródigo? E ele tinha um irmão. E o seu irmão chegou para o seu pai, que representava Deus, e disse, olha, eu sou bom, eu sou trabalhador, eu sou esforçado, eu tenho servido o Senhor por muitos anos como um escravo. Em outras palavras, ele estava dizendo, eu mereço, Senhor. Mas o outro, o filho pródigo, ele chegou para o seu pai e disse, eu fiz tudo errado. Eu não mereço ser chamado seu filho, trata-me apenas como um dos seus empregados. E ele chegou para o seu pai e ele disse, eu preciso da graça, eu preciso do perdão, eu preciso da misericórdia, eu fiz tudo errado, eu preciso. Esse homem também reconheceu a inocência de Jesus. Ele disse, esse homem, Jesus, não cometeu mal nenhum. Olha só, o culpado estava morrendo ao lado do inocente. O pecador estava olhando para o seu Salvador. A cruz de Jesus não era o resultado dos seus próprios pecados, porque ele não cometeu pecados. Aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós. Ele estava naquela cruz por causa dos nossos pecados, dos meus pecados, dos seus pecados. Pedro escreveu em 1 Pedro 2, 22 a 24 o seguinte, ele não cometeu pecado algum. Nenhum engano foi encontrado em sua boca. Quando insultado, Jesus não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga com justiça. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas, vocês foram curados. Esse criminoso, ele não conhecia a Bíblia. Ele não conhecia a doutrina da justificação pela fé. Mas ele sabia que estava errado. Ele sabia que era culpado. E que Jesus era inocente. E ele disse, a minha esperança está nele. Essa continua sendo a porta de entrada do Evangelho. Porque este ladrão da cruz, ele enxergou um rei, onde todo mundo só enxergava um derrotado. Porque ele fez um pedido a Jesus extraordinário. Ele disse, Jesus, o Senhor é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o Senhor é soberano. Ele não disse com todas essas palavras. Ele disse apenas, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Só reis têm reinos. Olha para a cena. Jesus estava totalmente ensanguentado. O rosto dele todo marcado daquela coroa de espinhos. As mãos e os pés dele presos na cruz. As roupas dele tinham sido divididas entre os soldados.
As autoridades zombavam dele, cuspiam nele, esbofeteavam-no. A multidão o insultava. E acima da cruz tinha uma placa que dizia: este é o rei dos judeus. Não era um reconhecimento, era uma zombaria, era uma ironia. Eles estavam querendo dizer: ele não é rei coisa nenhuma, o rei dos judeus. Para as autoridades era uma provocação, para os discípulos parecia o apito final. Mas aquele ladrão da cruz, ele olhou para Jesus e ele enxergou nele o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da humanidade. E ele disse: lembra-te de mim. Ele acreditou em Jesus quando tudo parecia apontar para uma derrota. O pedido dele foi muito simples: Jesus, lembra-te de mim. Ele não pediu uma coroa, ele não pediu para assentar-se ao lado de Jesus, ele não pediu uma recompensa, ele não pediu para que Jesus apagasse publicamente o seu passado, ele não pediu para descer da cruz como seu colega. Ele pediu apenas: quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Foi um último sonho de um homem que não tinha amanhã. Lembra-te de mim. E Jesus, que é poderoso para fazer infinitamente além de tudo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós, respondeu a ele: hoje você vai estar comigo no paraíso. O homem disse: quando entrares. Jesus respondeu: hoje. O homem pediu: lembra-te de mim. Jesus respondeu: você estará comigo. O homem esperava ser lembrado em algum momento no futuro distante. E Jesus ofereceu para ele comunhão naquele mesmo dia, hoje. Ele não recebeu apenas a promessa de um lugar, ele recebeu a promessa de uma presença. Você estará comigo. O maior presente do crente não são as ruas de ouro, não é a ausência da dor, das lágrimas, das doenças, não é reencontrar pessoas queridas, o que deve ser maravilhoso. Mas o que faz a diferença no paraíso é estar com Cristo. Você estará comigo hoje no paraíso. A maior esperança do cristão não é simplesmente a vida depois da morte, é estar para sempre com Jesus. A salvação desse homem não estava naquilo que ele faria, porque ele não pôde se batizar. Ele não pôde voltar e contar o seu testemunho. Ele não tinha tempo para descer da cruz. Tudo o que ele podia fazer era confiar em Jesus. A história desse homem nos mostra que não somos salvos por aquilo que nós fazemos por Cristo, mas somos salvos por aquilo que Cristo fez por nós na cruz. As obras são uma consequência da salvação, porque o amor de Cristo nos constrange. Não são a causa dela, a causa da salvação. Mas o que significa levante-se para alguém que está preso em uma cruz? Levante-se e volte a sonhar. Esse homem não poderia levantar-se da cruz. Fisicamente ele não se levantou. As mãos dele continuavam presas na cruz. Os seus pés continuavam imobilizados e presos àquela cruz. O seu corpo continuava condenado à morte e caminhando para a morte. Mas o seu coração se levantou. A sua fé se levantou. A sua esperança se levantou. Ele morreu
com esperança de estar com Jesus. Voltar a sonhar nem sempre significa receber de Deus mais anos de vida. Nem sempre significa recuperar tudo o que perdemos. Nem sempre significa ver os nossos projetos realizados. Nem sempre significa que a doença vai desaparecer, que a porta vai se abrir ou que a situação vai ter o desfecho que nós esperamos. Muitas vezes, voltar a sonhar significa ter a convicção de que a nossa esperança é maior do que esta vida. Paulo escreveu: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens, somos os mais dignos de compaixão. O Evangelho não nos oferece apenas força para viver. Ele oferece para a gente esperança para morrer. Ele não apenas nos promete a presença de Cristo durante a caminhada. Estarei com vocês todos os dias. Mas Ele promete que estaremos com Jesus quando a nossa caminhada terminar. Por isso, quando todos os sonhos desta vida terminam, ainda tem uma esperança que a morte não pode destruir, porque tragada foi a morte na vitória. Graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e nosso Salvador Jesus Cristo. Diante desse testemunho, o que nós podemos fazer e o que nós devemos fazer? Primeiro, parar de tentar nos justificar a nós mesmos. O criminoso não foi salvo porque ele provou a sua inocência. Ele foi salvo porque reconheceu que precisava de Jesus. Ele não disse: eu não sou tão ruim assim. Mas ele disse: eu estou recebendo o merecido. Todos nós precisamos da graça de Deus. Hoje nós vamos celebrar a ceia. E a ceia é um convite para a gente parar de se defender e para a gente começar a confessar: eu preciso de Jesus, eu preciso de perdão, eu preciso dessa graça, eu preciso dessa misericórdia, eu preciso desse amor, eu preciso dessa salvação. Eu não mereço, eu preciso. Não procurar em Jesus apenas uma solução para os nossos problemas. Aquele primeiro criminoso, o amigo do ladrão da cruz, ele queria descer da cruz. Ele queria resolver as consequências da sua condenação. Mas o segundo queria entrar no reino. Não tem problema a gente querer e pedir que Deus nos cure, que Deus abra as portas, que Deus opere o milagre, mas Jesus, Ele não veio ao mundo para nos dar uma vida confortável. Ele veio para nos reconciliar com Deus. O maior milagre não é receber mais alguns anos nesta terra, mas é receber a vida eterna em Cristo Jesus. Terceiro lugar, não diga que é tarde demais para olhar para Jesus. A história deste ladrão nos ensina a não adiar uma decisão. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Ela nos ensina a não desperdiçar a oportunidade que temos diante de nós agora. Aquele homem não disse: eu vou pensar algum dia sobre isso. Ele não tinha um dia, ele só tinha aquele momento. E naquele momento, ele usou a sua oportunidade, ele agarrou a sua oportunidade. E ele disse: Jesus, lembra-te de mim. Uma frase, um pedido fez toda a diferença na sua vida e além da vida. Enquanto a vida, há oportunidade para arrependimento. Enquanto ouvimos a voz do Evangelho e a palavra de Deus, é tempo de olhar para Cristo. Quarto lugar, colocar a nossa esperança na pessoa de Cristo. A fé daquele homem não estava na força da sua oração, na intensidade das emoções dele, na sua compreensão teológica, estava em Jesus. Uma mão trêmula pode receber um presente firme. Uma fé enfraquecida pode se agarrar a um Salvador poderoso. A Bíblia diz que
o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Que a graça dele é suficiente para nós. E se alguém perguntasse para qualquer um de nós que entregamos a nossa vida a Jesus esta noite, por que você espera entrar no reino de Deus? E qualquer resposta que começasse na primeira pessoa do singular estaria errada. Porque eu criei? Não. Porque eu preguei? Não. Porque eu fui fiel? Não. Porque eu obedeci? Não. Porque eu fui batizado? Não. Porque eu fiz boas obras? Não. Começamos do lugar errado. A resposta sempre tem que estar da terceira pessoa. Eu não mereço, mas ele morreu. Eu não consegui, mas ele completou a obra. Eu não sou inocente, eu sou culpado, mas aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por mim. Teve um pastor escocês recentemente que ele estava pregando uma mensagem contando a história do ladrão da cruz. E ele contou uma história imaginária desse ladrão da cruz chegando lá do céu. E ele diz assim: imagina esse ladrão da cruz chegando lá no céu. E ele é recebido por um anjo. E o anjo diz: o que você está fazendo aqui? E ele diz: eu não sei. Ele diz: a que igreja você pertence? Ele diz que ele não chegou a ser membro de uma igreja. O anjo pergunta: você foi batizado? E ele diz: não. O anjo pergunta: você conhece as escrituras? E ele diz: não. Aí o anjo diz: espera um instantinho que eu vou chamar o meu supervisor. E aí vem o anjo supervisor e pergunta: por que eu devo deixar o senhor entrar aqui? O senhor está familiarizado com a doutrina da justificação pela fé, não está? Pelo menos isso, ele falou assim: nunca ouvi falar na minha vida. E aí o homem pergunta então, finalmente: então por que eu devo deixar o senhor entrar? E a resposta desse homem é: o homem da cruz do meio disse que eu podia entrar. O homem da cruz do meio disse que eu podia entrar. O homem da cruz do meio disse que eu podia entrar. Só o homem da cruz do meio, só o homem da cruz do meio, só o sacrifício de Jesus, o amor de Jesus, a graça de Jesus, o sangue de Jesus, a misericórdia de Jesus nos justifica de todo o pecado. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O homem da cruz do meio disse que eu posso entrar. O homem da cruz do meio. O homem da cruz do meio. Essa noite nós vamos celebrar a ceia do Senhor, porque o homem da cruz do meio, que não conheceu o pecado, se fez pecado por nós. Porque o homem que da cruz do meio morreu naquela cruz por nós. Porque o homem da cruz do meio pagou o preço pelos nossos pecados. Porque o homem da cruz do meio derramou o seu sangue. Porque o homem da cruz do meio nos disse que nós se lembraria de nós. Porque o homem da cruz do meio nos prometeu que nós poderíamos estar com ele e poderíamos entrar. Nós entraremos no paraíso, porque o homem da cruz do meio fez a obra. Ele é o nosso Senhor, ele é o nosso Salvador. O homem da cruz do meio disse que eu poderia entrar. O corpo de Jesus foi entregue, o sangue foi derramado, o preço foi pago, a promessa foi feita. O homem da cruz do meio ainda recebe pecadores pela graça. E por isso nós vamos lembrar do sacrifício do homem da cruz do meio. Pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão. E tendo dado graças, partiu disso. Disse: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha.
Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Nós precisamos lembrar que nós não nos salvamos sozinhos. Todos falhamos, todos nos desviamos como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o homem da cruz do meio fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O amor de Cristo não ficou apenas nas suas palavras. Nós somos salvos pela graça, mas não foi de graça. O homem da cruz do meio, inocente, o Deus eterno, se fez carne e habitou entre nós. Não cometeu pecado, mas foi humilhado, escarnecido, zombado, condenado, para que eu e você pudéssemos estar com Ele no paraíso, para que Ele pudesse lembrar-se de nós. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. E a história não acabou, porque o homem da cruz do meio ressuscitou. Essa mesa aponta para um banquete eterno, porque o homem da cruz do meio venceu a morte. Porque o homem da cruz do meio vai voltar em glória. Porque o homem da cruz do meio vai nos levar para casa. Estaremos sempre com o Senhor. E eu queria convidar você a participar comigo da ceia do Senhor essa noite. Não é um lugar para pessoas perfeitas. Na verdade, eu acho que a gente deveria colocar uma placa lá fora e dizer: aqui é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Até mesmo porque elas não existem. O convite é para você que professou a sua fé em Jesus através do batismo, que crê em Jesus como Salvador da sua vida, como aquele ladrão da cruz, que está em comunhão com a Igreja de Cristo. Participar da mesa e dizer, como aquele ladrão: Senhor, eu não mereço. Senhor, eu mereço a condenação, mas lembra-te de mim. Senhor, lembra-te de mim. Senhor, tem misericórdia de mim. Senhor, me ajuda. Senhor, eu não sou digno, mas Cristo me chamou. Então, se você reconhece que precisa desse Salvador, desse perdão, dessa graça e dessa misericórdia, essa mesa é para você. Seja bem-vindo, porque Cristo é o nosso anfitrião. E como a gente deve participar dessa mesa? A mesa de Jesus deve ser participada com reverência, com gratidão, com sinceridade, com exame pessoal. A gente se examina não para dizer que estamos bem, mas para dizer: Senhor, eu preciso. Senhor, eu não mereço. Senhor, eu mereço a condenação, mas o castigo que me traz a paz estava sobre o Senhor. Pelas suas pisaduras eu fui sarado. Ah, Senhor, Tu és o homem da cruz do meio. Tu disse que eu tenho acesso. Eu posso através de Jesus. Eu posso através do sangue. Eu posso através do sacrifício. Eu posso através do Senhor. Eu preciso da cruz. Eu não sou digno, mas Cristo é suficiente. Quando a gente falha, a cruz continua de pé. E a gente pode proclamar: graças a Deus que nos dá a vitória pelo nosso Senhor e pelo nosso Salvador, Jesus Cristo. Eu gostaria de distribuir esse pão. Antes eu vou pedir para a pastora Jane orar. A gente vai distribuir o pão que representa o corpo de Jesus entregue em nosso lugar. Senhor Deus e Pai, Senhor, muito obrigado por tão grande privilégio de estarmos aqui reunidos em Teu nome, para trazermos à memória a morte de Jesus na cruz do Calvário, e esse pão representando o corpo de Cristo, dilacerado ali na cruz por cada um de nós. Senhor, nós Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus,
que nós possamos, Senhor, nos tornarmos dignos diante de Ti, através do sangue e do pão vertido na cruz do Calvário. Muito obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Nesse sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Todos receberam o pão? Se alguém deixou de receber, por favor, se manifeste levantando uma de suas mãos. Amém. Jesus reuniu os seus discípulos para a última ceia antes da sua morte na cruz. E ele, num momento de muita intimidade, ele disse: tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. E ele tomou o pão, deu graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo, entregue por vocês.
façam isto em memória de mim, em memória do corpo de Jesus, entregue na cruz do Calvário, em nosso lugar. Comamos todos o pão. Senhor, Tu és o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tu és digno, nós somos indignos. Nós precisamos do Senhor. Nós Te louvamos, Senhor, porque pela graça nós recebemos, Senhor, o Teu favor, o Teu perdão, a Tua misericórdia, a Tua salvação, a Tua restauração, a Tua adoção como filhos e filhas, e podemos agora dizer: Pai, Tu és o nosso Pai, nós somos Teus filhos através desse sacrifício, através do Teu sangue, através do Teu corpo, Senhor, entregue no nosso lugar, sacrificado no nosso lugar. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor, e através deste sacrifício nós fomos restaurados à Tua imagem, à Tua semelhança, e somos novas criaturas em Cristo Jesus. As coisas velhas ficaram para trás, tudo se fez novo, e nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor fez isso, e louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos distribuir o cálice que representa o sangue de Jesus. Vou pedir para a pastora Eli orar antes da distribuição. Soberano Deus, Pai Santo e Poderoso, graças Te dou pelo grande privilégio de estar aqui, tendo essa oportunidade de apresentar-Te esses cálices, Senhor, que nesta hora está nessa bandeja e é um suco de uva. Mas a partir deste momento, a partir desta oração, ele estará representando o sangue de Jesus Cristo, que foi vertido na cruz do Calvário por nossos pecados. Muito obrigado pelo grande privilégio de podermos participar deste ato tão solene, tão singular, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ao receber o cálice, não abra imediatamente a tampinha, aguarde, porque nós vamos trocar os cálices uns com os outros, para evitar derramar. Espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o Teu sangue nos torna, Senhor. Algo mais que a neve, algo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a Te confessarmos e seguirmos na Tua luz, Tu não somente perdoas, purificas
também, ó Jesus. Sim, é de todo pecado. Que maravilha de amor, pois que mais alvo que a neve, o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, o homem da cruz do meio, é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Como uma expressão de comunhão, se você desejar trocar o seu cálice com um irmão, uma irmã próximo a você, sinta-se à vontade. Amém. Amiga, te amo. Amém. Amém. Vamos nos colocar de pé, todos. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Em memória do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, bebamos todos do cálice. Só o teu sangue, Senhor. Só o sangue de Jesus. O sangue do Cordeiro de Deus. Do unigênito do Pai que desceu do céu para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça. Obrigado, Senhor, porque através do teu sacrifício temos paz com Deus. Somos teus filhos, somos tua família, através do sangue, o sangue de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Alvo mais que a neve. Declare isso! Alvo mais que a neve. Se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve. Alvo mais
isso, glória a Deus. Aleluia.